Hein? Glória a Deus. Amém. Estenda sua mão para cá. Você que está com expectativa. Antes me dá aqui, ó, temos uma. Pastor Júlio não gosta disso não, gente. Não. Olha aí, coisa linda. Por mais que seja algo simples, nós temos um desejo de honrar. Olha aí. O que está escrito aí? Júlio César. Olha aí, gente, coisa linda. Olha essa aqui. Olha, o nome da minha esposa. Olha aí o nome da sua esposa. Nós estamos profetizando, vai usar em Miami nos próximos dias, em nome de Jesus. Eu recebo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor, você não crê não, aplauda querido? aí, gente, aplauda, isso. Glória a Deus. Se eu tivesse profetizado em sua vida, você aplaudia mais forte, né? Tá bom. Estenda sua mão para cá. Pai, abençoamos a vida do pastor Júlio. Declaramos que o Senhor vai usar ele como boca de Deus, como um profeta nessa cidade, nessa nação. Declaramos, ó Pai, que esse lugar é teu, ninguém é maior do que o Senhor nesse lugar. Por isso que o Senhor se manifeste em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Obrigado, meu Tamo amigo. junto. Deus te abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Bom dia, gente. Que a doce paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que alegria estarmos juntos. Eu vim com muita expectativa, saí de Montes Claros às 4 horas da manhã, na realidade eu acordei às 3:30 da manhã, vim para cá, desci no aeroporto e já vim para o culto. Então, para você ter uma ideia, eu devo ter dormido umas 2 horas só essa noite. Mas feliz por estar aqui com vocês. Tem lugares que eu passo como um profeta, como alguém que visita aquela geografia, deixa uma palavra e segue a caminhada e está tudo bem. Mas tem lugares que eu passo como amigo da igreja, pela aliança que eu tenho. E esse é um lugar que eu venho, não só como um profeta, mas como um amigo da igreja. Eu já pode providenciar a carteirinha da igreja de membro, né? Eu já faço parte aí do presbitério, já me sinto assim, né? O sentimento de pertencimento total. Deus abençoe meu amigo pastor Eduardo, pastora Jordana, a todos os obreiros, enfim, a igreja que me recebe com muito carinho. Deus abençoe, é uma alegria estarmos juntos. Sem perca de tempo, abra sua Bíblia, Salmo de número 84. Esse ano eu completei 20 anos de casado, no mês de agosto, e eu tirei um tempo para descansar. Quem me acompanha aí nas redes sociais viu, eu tirei uns dias de descanso junto com a minha esposa. Nós fomos para uma cidade lá na Serra Catarinense chamada Urubici. Pensa numa cidade maravilhosa. E eu não sabia que ficar no topo da montanha era tão gostoso. Porque a gente geralmente vai descansar, né? Quer ir para a praia, e praia cansa, irmão. Você fica 2, 3 dias, você já quer voltar. Mas serra, você vai numa cabana lá no topo da montanha, não dá vontade de vir embora mais não. É uma conexão com a natureza maravilhosa. Então foi um tempo precioso. As toalhas não chegaram atrasadas, porque nós vamos ser intencional e provocar um novo encontro para a gente usar essas toalhas aí, em nome de Jesus. Louvo a Deus pela vida dessa igreja, pelo carinho que vocês me recebem. Muito obrigado por sempre lembrarem de mim, né? Toda a festividade que tem aqui, eu estive aqui no começo do ano, né? No janeiro profético, então é muito bom sempre estarmos juntos. Salmo de número 84, quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo de número 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Olha o verso 3. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, e onde coloque os seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Verso 4. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti,
em cujo coração estão os caminhos aplanados. Agora eu quero que você preste bastante atenção no verso 6, que eu vou ministrar sobre ele. O qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, a chuva enche os tanques. Diga comigo, vale. Diga comigo, vale, fonte e chuva. Diga comigo, vale, fonte e chuva. Verso 7. Vão indo de força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Verso 8. Senhor dos exércitos, escuta a minha oração, inclina os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Verso 10, que é lindo demais. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferi estar à porta da casa dos meu Deus a habitar na tenda dos ímpios. Verso 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não retirará bem algum aos que andam na retidão. Verso 12. Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. E você diz amém por essa palavra. Se você perguntasse para mim, pastor Júlio, nomeie aí 3 salmos que você mais gosta, que mais fala com você. Esse com certeza seria o meu top 3, um dos meus top 3. Eu amo o salmo de número 84. É um dos salmos que mais fala ao meu coração. Uma das poesias mais lindas da Bíblia Sagrada. E esse salmo não foi escrito por Davi. Esse salmo não foi escrito por Asaf. Esse salmo não foi escrito por Moisés. Esse salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Esse é um salmo que fala sobre o amor do povo de Israel ao templo do Senhor, à casa do Senhor. O quão desejoso estava o compositor desse salmo em estar na presença do Senhor. O quanto ele tinha e anelava o prazer de estar na presença do Senhor. E se nós discorremos esse salmo, e nós vamos fazer isso nesse tempo que nós temos, e você vai perceber ao discorrer desse salmo, você vai ver o quanto o salmista, ele escreve e descreve tão bem o quão é maravilhoso estar na presença do Senhor. Mas o salmo de número 6, o salmo 84, verso de número 6, se puder projetar para mim novamente, o salmo 84, verso de número 6, é o texto que eu quero debruçar com você, dentro desse capítulo maravilhoso do salmo 84. Nós sabemos que salmo não tem capítulo, não tem versículo, é um inário. Salmo é um livro de composições. Nos originais não tem, no original não tem capítulo, não tem versículo, mas João Ferreira de Almeida, os tradutores, eles resolveram colocar os números aí para nós conseguirmos aí separar e caminhar nesses textos de maneira mais ordenada, dentro de um cronograma. E olhando para o verso 6 desse salmo de número 84, nós vemos algo que nos chama a atenção, e você vai entender por quê. O salmista está falando sobre o templo, ele está falando sobre buscar a presença do Senhor, ele está falando sobre o quanto a alma dele anela estar na presença do Senhor, mas quando chega no verso 6, ele fala de alguém que passa pelo vale de Baca e faz dele uma fonte, e a chuva enche os tanques. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está comigo aqui essa manhã: tem chuva no vale? Tem fonte no vale? O que é um vale? Vale fala de deserto. Vale fala de um lugar árido. Vale fala de um lugar de escassez. Vale fala de um lugar difícil de estar, um lugar inóspito, um lugar terrível. Vale é um lugar que ninguém quer passar. E o salmista está falando que tem alguém que vai passar por um vale, e vai fazer desse vale uma fonte, e vai fazer nesse vale chuva, jorrar chuva.
e vai fazer nesse vale mover coisas sobrenaturais. Porque chuva no vale e fontes no vale, isso fala de algo sobrenatural. Isso fala de algo que não é normal. Não fala de algo que é explicável. Não, isso aqui é inexplicável. E que vale é esse, chamado Vale de Baca? Que vale é esse? Eu te explico. Nas peregrinações do povo de Israel, eles passavam por muitos lugares, principalmente quando havia festividade no templo, quando havia festa no templo, lá em Jerusalém. Como que eles se moviam? Eles faziam caravanas para se mover dentro da festividade. Vamos colocar aqui a festa da Páscoa, a festa do tabernáculo, a festa das semanas. E como que acontecia essa movimentação? Eu pegava o melhor do tempero, o melhor da minha colheita, eu pegava a parte do dízimo e me preparava para ir para adorar ao Senhor no templo. Pegava ali parte do meu rebanho, pegava ali parte da minha oferta ao Senhor, separava, e eu me preparava para ir. E como que funcionava mais ou menos? Eu saía de casa, passava lá na casa do pastor Eduardo. O pastor Eduardo com a pastora Jordana já preparado, se unia junto comigo e nós íamos para outro lugar, para outra tenda. Passava lá na tenda do pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo e pastora Márcia também com tempero, com o melhor do tempero, o melhor da colheita, já preparado para ir para o templo adorar. O único objetivo era adorar e ofertar ao Senhor. Ninguém saía de casa, ninguém largava a sua tenda sem uma oferta. Ninguém largava a sua tenda para adorar o Senhor sem oferecer algo para o Senhor. E o que a gente fazia? A gente se reunia como família e ia para o templo. E essa caravana cada vez mais ia aumentando, porque cada tenda que passava era uma família que se unia. E isso ia aumentando a ponto da caravana se tornar grandiosa. E como era feito essa movimentação? Debaixo de muita adoração. Os levitas se dividiam no meio do povo, e esse povo agora ia adorando o tempo todo ao Senhor. Antes de chegar no templo, eles já estavam adorando, porque não espera chegar no templo para adorar, ele já adora no caminho. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Tem alguém comigo aqui essa manhã? Era o tempo todo debaixo de muita adoração. Só que tinha lugares que eles passavam que eram lugares terríveis. Tinha lugares que eles passavam de difícil acesso, e lugares que não tinha como você pegar atalho. Por exemplo, Vale de Elar, Vale de Gerar, Vale de Acor, Vale de Jezreel, lugares terríveis. Mas um dos piores vales, se não o pior, é esse vale aqui, o Vale de Baca. E esse vale era grande, tanto que eles tinham que passar noites nesse lugar, chamado Vale de Baca. A palavra Baca significa lágrimas. Olha o nome desse vale, Vale das Lágrimas. Por que ele é chamado Vale das Lágrimas? Porque nesse vale crescia um tipo de arbusto chamado balsameira. Esse arbusto crescia nesse vale, porque é da balsameira que é extraído o bálsamo. E nesse vale, as balsameiras, elas soltavam, elas exalavam essas gotículas de bálsamo. E quem estava no vale acreditava que as balsameiras estavam chorando, de tão terrível que era o lugar. Eles acreditavam assim: é tão difícil estar aqui que até os arbustos choram. É o Vale das Lágrimas, porque os arbustos choram nesse lugar. Você consegue imaginar um lugar tão terrível? Imagina passar a noite. O Vale das Lágrimas, o Vale de Baca, a madrugada era abaixo de zero. Durante o dia, o calor causticante, aquele calor terrível. Mas à noite, a temperatura caía abaixo de zero, e o lugar era terrível de estar. Só que nesse lugar, o salmista compõe esse salmo, e ele diz assim: tem alguém que vai passar nesse lugar. Tem alguém que vai passar nesse lugar,
e vai fazer desse lugar um lugar sobrenatural. Mão direita para cima, mão esquerda para cima. Eu vim essa manhã da profetizar da parte de Deus. Eu estou morrendo de sono, eu estou cansado, mas dentro de mim queima essa palavra. E eu venho com essa palavra da parte de Deus para dizer para você: aleluia, o sobrenatural de Deus vai acontecer na sua vida nos lugares mais difíceis de estar. Quem crê nessa palavra, dê um brado de vitória ao Senhor. Você crê? Então faça melhor, aplauda, glorifique, exalta. Mas quem é esse homem? Talvez você me pergunta, quem é essa pessoa? Se puder dar um pouquinho mais de retorno aqui em cima para mim. Quem é essa pessoa que consegue? Qual é a característica dessa pessoa? Talvez você esteja perguntando assim: pastor Júlio, qual é o perfil desse alguém? Porque tem um segredo aí, tem um mistério aí, pastor Eduardo. Porque a gente fica procurando lugares favoráveis, mas a gente não foi chamado para buscar lugares favoráveis, nós fomos chamados para transformar geografias. Vou repetir isso aqui. Andar na direção de Deus não é estar em lugares favoráveis. Por quê, pastor Júlio? Porque geralmente quando Deus quer trabalhar na sua vida, Ele te coloca em lugares que não te favorecem de jeito nenhum. Sabe aquela empresa que você não quer estar? É lá que Deus vai te colocar. Sabe aquele lugar que você não gosta de estar? É lá que Deus vai permitir que você fique. Sabe aquele ambiente que você não quer estar, e Deus está dizendo assim: é aí que eu vou te moldar, aleluia. Sabe aquela igreja que você não quer pastorear, é lá que Deus vai dizer: é aí que eu tenho um propósito com você. Sabe aquele ambiente que você está dizendo: eu preciso ir embora, eu não estou me sentindo bem. Aí o Espírito Santo fala assim: não, você vai ficar. Por quê? Porque eu te chamei para ser transformador de ambientes. Eu prego para pessoas aqui que foram chamados por Deus para impactar geografias, para transformar a geografia. Eu profetizo que você vai mudar lugares, vai mudar ambientes. Você vai colocar o pé naquele lugar, os demônios que estão naquele lugar vão bater em retirada. Você vai se posicionar naquele lugar, a fofoca vai embora, a calúnia vai embora, a deslealdade vai embora, o desleal vai engolir as palavras que ele está liberando, as sentenças que ele está liberando. Deus te chamou para transformar lugares. Só quem entendeu essa palavra, glorifique o nome do Senhor. Tem lugares que Deus te arranca, mas tem lugares que Deus diz assim: fica que eu vou te usar para impactar esse lugar. A Bíblia diz que a casa de Potifar foi transformada por conta de José. José tornou a casa de Potifar abençoada, porque ele era uma bênção. Então quem é essa pessoa que impacta esse ambiente, que faz o sobrenatural acontecer nesse ambiente? Olha como que começa o Salmo. Olha como começa o Salmo. Vamos caminhar junto na Bíblia. O Salmo diz assim, ó, Salmo 84, verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Uma pessoa que transforma ambientes, que impacta a geografia, ela ama a casa do Senhor. Ela ama a presença do Senhor. Não é sobre o lugar, é sobre a presença que eu carrego nesse lugar. Vou repetir isso aqui. Não é sobre os desafios do lugar, é sobre uma palavra que te sustenta nesse lugar. Não é sobre a contrariedade desse lugar, a oposição desse lugar, a zona de pressão que você está. É sobre uma palavra da parte de Deus que te sustenta nesse lugar. Se você tem uma palavra e se você tem uma presença, não tem demônio que te para, não tem fofoca, não tem calúnia, não tem deslealdade, nada para quem Deus colocou naquele lugar. Eu profetizo que Deus vai fazer você florescer em lugares desafiadores. Pega essa palavra no seu espírito. Qual é o segredo, pastor Júlio, para impactar uma geografia? Ame a presença. Ame a presença. Eu já disse isso aqui ministrando. É melhor
ser uma sarça no deserto e queimar por um propósito, do que ser figueira em Jerusalém, terra que favorece, campos verdejantes e não produzir fruto. Porque não é sobre o lugar, é sobre quem te colocou nesse lugar. Se Deus te colocou nesse lugar, faça como o salmista no vale de Baca: quão amáveis são os teus tabernáculos. Eu amo a tua presença, Senhor. E se foi o Senhor que me colocou aqui, eu vou vencer. Olha o segredo. Olha o verso 2, olha o verso 2, caminha comigo. A minha alma está desejosa e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. A minha alma desfalece. A minha alma desejosa, ela desfalece. O meu coração e a minha carne clamam. Uau! Que nível de entrega! Que nível de entrega! A ponto de dizer: a minha alma, ela clama pela presença. A palavra desfalecer aqui fala de rendição, fala de uma submissão total a essa presença. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Já reparou que em lugares inóspitos a situação tenta nos engolir? Já reparou que em lugares desfavoráveis o ambiente de pressão tenta, ele influencia tanto no nosso posicionamento que parece que a gente não consegue avançar. Você fica estagnado, você não consegue romper. A pressão é tão grande de todos os lados, dentro da demanda do seu dia a dia. É ligação, é fornecedor, é conta para pagar, é isso, aquilo. Você olha para todo o seu dia, precisa ter 27, 28 horas, e mesmo assim você não conseguiria dar conta de tudo. Aí você olha para toda aquela situação, é as suas multifacetas, multiversões. Lá na empresa é empresária, dentro de casa é mãe, é esposa. Aí vai vendo nas versões e você fala: meu Deus, eu me perco nas minhas versões. Aí é aquele pai que lá no trabalho, aleluia, precisa dar uma resposta para aquela situação diária, para os compromissos diários. Está dentro de casa, tem que ser pai, tem que ser marido, mas aí não consegue, a demanda é muito grande. Tudo influencia. Chega no final do dia, o desgaste mental toma a sua vida. Você não dorme só pelo cansaço físico. Isso quando dorme. Porque eu prego para gente aqui que não consegue nem dormir se não tiver um remedinho de tarja preta. Porque o corpo quer dormir, mas o cérebro não quer parar. E a pior sensação que tem é quando o corpo e o cérebro caminham um para cada lado. O corpo querendo descansar e relaxar, e a sua mente está assim, um turbilhão. Aí eu te pergunto: como é que descansa na presença do Senhor assim? Como que descansa? Como que confia? Por quê? Porque se sua mente está acelerada, criando um monte de situações, é porque a ansiedade está regendo a sua vida. Aí pega. Aí começa a aflorar. A mão sua, os pés molham. Você sente aquele calorão no corpo, um ataque de pânico, de terror. E aí o seu corpo reagindo. Os sintomas da ansiedade estão presentes no seu físico. E aí como que você descansa? O que eu faço, pastor Júlio? Aí nós ficamos, o desafio é liberar a palavra sobre a nossa mente. Vai ficar tudo bem. Porque te abates, ó minha alma, porque te inquietas dentro de mim. Espera no Senhor, porque eu ainda louvarei o Deus da minha salvação. Eu tenho uma palavra para você que tem vivido dias assim. Eu profetizo descanso para a sua alma. Eu profetizo descanso para o seu coração. Eu profetizo descanso para a sua mente. Eu profetizo descanso para, aleluia, para as suas emoções. Quem recebe essa palavra, só quem está precisando do colo de Deus essa manhã, só quem está precisando do colo do Espírito Santo essa manhã, faz barulho aí. Aleluia, aleluia. Mas olha o verso 3, e é aqui que eu pego.
Olha o verso 3, eu vou me aprofundar um pouco mais. Até o pardal encontrou casa. Olha que poético. A andorinha ninho para si, onde coloque os seus filhos. Até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos. Rei meu e Deus meu. Olha que poderoso isso aqui. Ele está falando de duas espécies de aves. Pardal e andorinha. Diga comigo, pardal. Não, me ajuda. Diga comigo, pardal e andorinha. Se é lá no Paraná, a gente fala pardal. Arthur. Que estranho, né? Mas a gente que é meio do interior, é assim que a gente fala. Porta aberta. Porta aberta. Pardal. O pardal encontrou casa. Você sabia que uma das aves mais simples é o pardal? Uma das aves mais simples chama-se pardal. Ela é tão simples que Jesus um dia disse, falando sobre ela, falou que para você comprar um pardal você precisa de 2 moedas. Jesus falando que para comprar um pardal precisa de 2 moedas. Sabe como que funcionava naquele tempo que Jesus falou isso? Para comprar um pardal você precisa de 2. Mateus 10 e 29, se eu não me engano, Jesus falou isso. Para comprar um pardal você precisa de 2 moedas. Para comprar 2 pardais você precisa de quanto? E para comprar 5? Naquela época, para comprar 5, você só precisava comprar 2. Porque o terceiro vinha de brinde. O terceiro pardal vinha de graça. De tão desvalorizado que era o pardal. Se você, olha, pergunta para mim, não, melhor dizer, deixa eu perguntar para você. Que valor tem o canto do pardal? Segundo os especialistas, os criadores de pássaros, dizem que o pardal é o pássaro mais desafinado que existe. Só que o pardal, ele encontrou casa. Sabe o que o texto está dizendo? Que no templo do Senhor tem casa para o pardal. Ou seja, não importa o quão valorizado você se sinta, ou o quão valorizado o mundo te torna, na casa do Senhor. Por quê, pastor Júlio? Porque a casa do Senhor é a casa dos improváveis. A casa do Senhor, eu vou repetir, a casa do Senhor é a casa dos improváveis. Enquanto muitos rejeitam os pardais, que cantam desafinado, que não tem valor nenhum para muitos, a casa do Senhor abraça, a presença do Senhor atrai, porque não é sobre o pardal, é sobre o Criador que criou o pardal. Eu não sei se você pode dar glória a Deus por isso. Não importa o sentimento que você tenha, o pardal encontrou casa. Na casa do Senhor você é valorizado. Só vence no vale das lágrimas quem entende o seu valor. Isso aqui me pega. Só transforma o vale de Baca em um lugar sobrenatural quem entende o valor que tem. E o que o mundo faz? O mundo tira o seu valor. Tem gente que não consegue ser abençoado por baixa autoestima. Ninguém me ama, ninguém me quer. Vive com a síndrome do verme do carrapato. Sabe? Aquela pessoa que tem a autoestima tão baixa que ela não consegue se sentir valorizado. Aquela pessoa que não consegue olhar o seu valor. E talvez você olhe, que você pensa assim, quem é valorizado vive se vitimizando. Tem gente que se sente valorizado, falando de si o tempo todo. Sabe aquela pessoa que chega perto de você e fica falando dos feitos dela? Já reparou que tem gente que vive se autovalidando? Sabe aquela pessoa que se aproxima de você para falar dela, do que ela comprou, do que ela tem? É gente que não sabe a identidade que tem.
É gente sem valor. É gente que não... Porque quem se valoriza não precisa falar dele. Já foi no sítio, numa fazenda? Já foi no sítio? Você vê aquela árvore, vamos pegar aqui, aquele pé de pocã, mexerica. Ele está tão cheio que ele faz isso aqui, ó. Ele está tão carregado que você não precisa nem subir. Ele faz isso aqui, ó. Eu tenho dificuldade com gente que fala assim, não, no fundo é uma boa pessoa. Gente que no fundo é uma boa pessoa não tem presença do Espírito Santo. Porque gente que tem presença do Espírito Santo, no raso, você acessa os frutos dele. Não, eu vou repetir isso aqui. No fundo é uma boa pessoa. Gente assim não tem presença do Espírito Santo. Porque quem tem presença do Espírito Santo, você não precisa subir no pé, você não precisa gastar muito tempo para ver que ele é cheio do poder de Deus. É só no cumprimentar. Rapaz, irmão, você já é cheio da presença do Senhor. Você acessa os frutos dele facilmente. Tem alguém aqui que é um pé carregado de frutos? Seja você, em nome de Jesus. Se valorize. Se valorize, mulher. Se valorize, irmão. Para de ficar falando que a grama do vizinho é mais verde. Talvez é só grama sintética. Talvez é só a rede social que está vendendo para você uma coisa que não é. Porque na rede social toda a vida é perfeita. Na rede social todo casamento é maravilhoso. Na rede social todo casamento é propaganda de margarina. Agora olha para dentro da sua casa. Começa a valorizar primeiro. Olha para dentro de você e começa a valorizar você. E começa a valorizar o que Deus te deu. Começa a valorizar o que Deus te confiou. Começa a valorizar aquilo que tem preço. Porque o que tem preço, a traça corrói, o ladrão rouba. Mas o que tem valor, isso está atrelado ao reino de Deus. E o que tem valor não tem preço. E muita coisa que tem preço não tem valor. Mas o que tem valor, Deus te confiou. Tem alguém que pode agradecer a Deus pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua vida, pelo fôlego de vida? Respira aí, faz assim. Agradeça ao Senhor. Aleluia. O meu coração desfalece. Aí ele fala: o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho. Agora eu pego. A andorinha é um pássaro migratório. Ela sai daqui para lá. Só que o fato dela viajar não quer dizer que ela não tem um lugar. Porque o pior não é se movimentar. O pior é se movimentar sem referência. O pior é se movimentar sem ter um lugar. Tem um poeta, eu amo poesia, sou um leitor de poesia e gosto, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu amo escrever. Tem um poeta que diz que os pássaros não cantam porque sabem para onde ir. Eles cantam porque tem para onde voltar. O texto está falando que a andorinha, ela tem ninho. Isso fala, sabe do quê? De pertencimento. E eu vou dizer que Deus manda. Está preparado? Então lá vai. Deus vai te movimentar. Mas não se movimente sem ponto de referência. Porque você não pode ser abençoado num lugar que você não abençoa. Eu vou falar que Deus manda. Eu vou falar que Deus manda. Não é abençoado no vale. Só transforma o vale de Baca num vale de chuvas e num vale de fontes quem se sente pertencente. A andorinha é um passe migratório. Ela voa, e ela não voa sozinha, ela voa em bando. A andorinha, você nunca vai ver a andorinha migrando sozinha. Porque lembra, a andorinha sozinha não faz verão. Ela precisa estar junto. Só que ela é migratória, mas ela tem ponto de referência, ela tem pertencimento. Cuidado com gente que voa por aí, mas não tem raiz.
Cuidado com gente que voa por aí. Vou falar porque Deus manda. Eu vou falar. Para de colocar suas fichas em gente que não tem ponto de referência. Gente desigrejada. Gente que fala mal de liderança, que fala mal da igreja, que fala mal de pastor. Para de ficar apostando suas fichas, para de ficar sentando em mesa de gente que não agrega nada para o reino de Deus. E gente que não tem sentimento de pertencimento, gente que não se sente pertencente. Olha aqui para mim, você não é abençoado em Goiânia se você não ama essa cidade. Você não vai ser abençoado na Fortes em Cristo se você não ama essa igreja. Você não é abençoado no lugar que você não ama. Você não é abençoado no lugar que você não abençoa. Para de ficar amaldiçoando o lugar que Deus te colocou, porque talvez é isso que tem impedido bênçãos de Deus sobre a sua vida. Se Deus te colocou aí, a minha casa é uma bênção, a minha igreja é uma bênção, a cidade que eu congrego é uma bênção, aleluia, o lugar que eu estou é abençoado. Isso. Você não é abençoado no lugar que você não abençoa. Segundo, você não é abençoado no lugar que o seu coração está dividido. Ei, você nunca vai ser abençoado no lugar que você não está por inteiro. A gente quer as bênçãos de Deus por inteiro em lugares que a gente está dividido. Vai ser abençoado? Nunca. Sabe por que a mulher de Ló se tornou uma estátua de sal? Porque se dividiu. A ordem de Deus era: saia da cidade. O anjo falou: fuja para as campinas. Ela foge, só que o coração ficou na cidade. O problema é deixar o coração no lugar que Deus está destruindo. Meu Deus. O problema é deixar o coração no lugar que Deus não tem mais pacto, que Deus não tem mais aliança. O problema é deixar em lugares que não te agregam, aí deixa o coração, aí fica, não consegue avançar. Aí o que acontece com a mulher de Ló? Não consegue avançar. Você não avança no lugar que você não está por inteiro. Você não avança no lugar que você não tem sentimento de pertencimento. Aí tem gente, olha aqui, tem gente que é tão dependente emocional das coisas, que Deus movimenta ele e ele deixa o coração. O relacionamento dela deu errado há 10 anos e ela está lá presa, não consegue entrar no novo relacionamento, porque se tornou dependente emocional. Tem gente que cria perfil fake. Está aqui, quer ser abençoado, está aqui pedindo as bênçãos do Senhor. O Espírito Santo está falando comigo aqui. Tenha coragem, audácia de criar perfil fake para ficar stalkeando, vigiando a vida de alguém que Deus já arrancou. Aí fica lá criando perfil fake para ver se o outro está prosperando longe de você. Aí fica lá amaldiçoando, fica lá: ei filhão, antes de Deus te conectar, Deus te desconecta. Eu vou repetir: antes de Deus te conectar, Deus vai fazer aqui com você, vai te desconectar. E se Deus te desconectou, não tente conectar aquilo que Deus desconectou. Se prepara para as novas conexões. Se prepara, deixa aí quem está indo. Ei, se Judas saiu da mesa, vá Judas, não tem problema não. Nós vamos celebrar quem ficou na mesa. Nós vamos celebrar quem ficou. Ai, está até difícil dar um glória a Deus. Irmão, desci para o aeroporto correndo para cá e eu estou com essa palavra queimando no meu coração. Fortes em Cristo, é impossível prosperarmos em um lugar se não tivermos com as raízes. E essa é a geração mais sem raiz que já pisou na terra. Sabe qual é a diferença do filho pródigo para o irmão mais velho? É que o filho pródigo tinha asas, mas não tinha raízes. E o irmão mais velho, o irmão dele mais velho, tinha raízes, mas não tinha asas.
Deus nos quer com sentimento, com um alinhamento entre raízes e asas. Raízes para entender que eu tenho um ninho, mas asas para voar na presença do Senhor. Levanta a mão para receber isso. Eu libero sobre a sua vida em nome de Jesus, de maneira profética. O lugar que Deus te plantou vai ser o lugar da sua prosperidade. O lugar que Deus te colocou vai ser o lugar, vai ser a estação do melhor de Deus sobre a sua vida. O lugar que Deus te colocou, não importa o tamanho do desafio, Deus está alinhando o seu coração por dentro. Se Ele te colocou aqui, você vai sentir saudade, você vai sentir um pesar pelo que ficou, mas Deus está dizendo que o que está por vir, a glória da casa que está por vir, será maior que a glória da casa que ficou. Quem recebe, faz alguma coisa aí. Deixa eu acelerar. O pardal encontrou casa. Aí ele diz assim: ele encontrou casa nos teus altares, Senhor dos exércitos. Aí vem o verso seguinte. Caminha comigo, eu estou trabalhando aqui de maneira expositiva com você. Bem-aventurados que habitam na tua casa. Habitam, pertencimento. Bem-aventurados que habitam, pertencimento. Louvar-te-ão. Continua. Ele não só louva quando tudo está dando bem. Ele louva. Ele não só louva quando a mesa está farta. Ele louva. Ele não só louva no final de semana de conferência. Ele louva. Ele não só louva quando as coisas estão dando tudo certo. Ele louva o tempo todo. Em todo tempo sejam alvos seus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Adora na segunda, adora na terça, adora na quarta. Adora continuamente. Deixa eu falar aqui, eu vivi um tempo em que a gente se uniformizava para participar dos congressos. Nada contra, eu prego em congresso assim até hoje. A gente colocava uniforme para participar do congresso de jovens, do congresso de mulheres. Esse dia eu fui pregar num congresso de mulheres em Manaus, pastora Jordana. Mais de 300 mulheres, tudo de rosa. Falei, eita, que coisa linda. Parece um jardim de Deus, cheio de rosa. Coisa linda. Só que como que a gente imaginava? Era assim, nessa época. Vou para a igreja esse final de semana, porque é final de semana de congresso. E eu quero sentir a presença de Deus. Que avivamento é esse que precisa de uma conferência ou de um congresso de final de semana para sentir a presença de Deus? Que avivamento é esse que parece que o altar só queima quando tem culto, quando tem programação no templo, mas não queima na segunda, na terça, na quarta, na quinta? Que programação é essa que precisa de uma data para dizer essa data é a data do avivamento? Não, avivamento não é um final de semana de evento, de congresso. Avivamento não é um cantor famoso cantando, não é um pregador famoso pregando, não. Avivamento, aleluia, é o desejo que você tem pela presença do Senhor. Avivamento é você queimar na segunda-feira mais desafiadora da semana que está por vir. Avivamento é você queimar na terça, na quarta, na quinta. Avivamento é você queimar quando você está desfalecendo, quando você não tem mais força para prosseguir. Você sente Deus te avivando por dentro. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é barulho, avivamento é arrependimento. Quem crê nessa palavra? Louvar-te-ão continuamente. Olha o verso 5, que poderoso. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Só vence no vale de Baca, só vence no vale das lágrimas quem entende que a força dele está em... Como dizer para alguém que está enterrando o seu parente? Confie em Deus. Como dizer para alguém que está no vale?
Confie em Deus. Já foi orar por alguém que está com câncer? Você tem até medo da forma que você ora, para não alimentar a esperança daquela pessoa? Até a fé que você tem para dizer levanta e anda some. É difícil. E eu te entendo. A pessoa está sendo comida por aquele tumor, comida por aquele câncer. Você vai orar por ela e você pega a mãozinha dela ali para orar por ela, e você sente aquela mão fraca de tanta químio, de tanta rádio. E você precisa dizer para ela: continua crendo em Deus, sendo que você está com dificuldade de crer que ela vai sair dali. Como dizer isso? Só que o salmista diz que bem-aventurado, abençoado é o homem cuja força não está. A força está em... Quando você acha que as suas forças se esgotaram, você descobre que tem um resto de força em você que nem você sabia que tinha. Essa é a força de Deus em você. A força de Deus é aquela força que vem quando você não tem mais força. Quando você não consegue mais suportar o peso do vale. Quando você olha e diz assim: não consigo ficar de pé. Aí vem a força de Deus e te mantém de pé. Eu prego para pessoas que já viveram isso e estão vivendo isso. Gente que está dizendo assim: pastor Júlio, eu estou em pé hoje, só Deus sabe como, nem você consegue explicar. Essa é a força de Deus em você. Porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa. O homem que passa pelo vale das lágrimas e torna esse vale um vale de chuva, um vale de fontes, é aquele que a força dele não está nele. Deus fala comigo de maneira muito aleatória. Muito aleatória. Eu estou assistindo esses dias um campeonato de surf nas Olimpíadas. Eu nunca tinha visto na vida. Mas é tanto Gabriel Medina e tal, vou assistir. Aí estou lá assistindo e o Espírito Santo falando comigo. Você acredita que o tal do melhor do mundo foi desclassificado, ficou sem medalha porque não veio onda? O camarada o tempo todo em cima da prancha esperando a onda, e a onda não veio. O Espírito Santo falou comigo assim, ó: ele é bom no que faz, ele é o melhor do mundo, ele é hiper, mega, ultra, power naquilo que ele faz, só que não tem onda. O Espírito Santo falou comigo assim: você pode ser um bom orador, você pode ter o talento que você for, você pode ter a influência, você pode ser o comunicador que for, se eu não fizer a onda, você pode ser bom no que você faz, você pode bater no peito e dizer: sou bom nisso. Deus tem a coragem de pegar o seu narizinho, esfregar no chão e dizer assim: você sem mim não é nada. Eu sou bom. E Deus, o seu orgulho grita: foi eu que fiz. E Deus está dizendo: não. É por isso que o sábio nunca diz que foi ele. O sábio nunca aponta para si e diz assim: não, foi eu que fiz. O sábio, ele olha para o pai e diz assim: foi o Senhor que fez isso. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. É ele que faz, o fluir vem dele, a onda vem dele, a glória é para ele, a honra é para ele. Só quem já se abdicou dos seus dons, dos seus talentos, só quem já abriu mão da sua força e crê que tudo vem dele e deu um brado de vitória ao Senhor aí. Eu já vou encerrar. Essa era a hora de você dizer: bora jejuar hoje? Bem-aventurado o homem cujo coração estão os caminhos aplanados, só vence no vale de Baca. Quem está com o coração alinhado dele. Talvez seja esse o maior desafio que nós temos. Olha aqui para mim, não dispersa não, olha aqui para mim. Talvez seja esse o maior desafio: alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Já entrou na madrugada tentando convencer Deus que a sua vontade era melhor que a dele? Quem nunca? Senta aqui, Deus. Eu já fiz o cálculo.
Só não sabe quanto dinheiro eu vou ganhar. Só tem ideia. Deus está dizendo: vou fechar essa porta. E você está falando: ai do Senhor, se o Senhor fechar essa porta. Essa é a oportunidade da minha vida. E Deus fala: já tentou convencer Deus? Você pega assim, coloca Deus sentadinho e fala assim: Pai, Ele é o baterista da igreja. Ele é o músico da igreja. Pai, ela é linda, Pai. Deus está dizendo: já tentou convencer Deus que a sua vontade era melhor que a dele? Nessas horas, Deus fala para você: descarta a sua. Pega a sua vontade e joga no lixo. Por quê? Porque aí Deus fala: porque a sua vontade é boa, a sua vontade é agradável, mas tem uma coisa que a sua vontade não consegue jamais ser perfeita. Porque a minha vontade para você é perfeita. Por que, Deus? Porque eu vejo o que você não vê, eu ouço o que você não ouve, eu visito um futuro que você não visita. E se for para tirar você da minha presença, eu não vou te dar. Eu não te dou nada para te afastar de mim. Tudo que eu te dou é para te conectar a mim. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo essa manhã aqui. Bem-aventurado o homem cujos caminhos estão aplanados. E olha o verso 6, que agora eu encerro. De fato, o qual passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva enche os tanques. Observe que o texto está falando de fonte, e o texto está falando de... Caminha comigo. Fonte vem da onde? A fonte vem da onde? E a chuva? Vou repetir. A fonte vem da onde? É interessante que ele não começa falando de chuva. Primeiro ele fala de... E ele encerra falando de tanques. Aqui que está a chave. A chave para que brote fonte e para que desça chuva está em cavar poços. Sabe o que eles faziam no Vale de Baca? Enquanto as mulheres estão armando as tendas, enquanto as mulheres estão preparando as tendas, os homens estão armando as tendas. Tem alguém lá do lado de fora cavando. Por quê? Porque eles acreditavam que poderia chover à noite. E se chover, tem tanque aqui preparado para receber essa chuva. E quando a gente acordar, a gente pode ter uma surpresa. Os tanques estão cheios de... Aí eles estão aqui. Só que às vezes eles estão cavando tanque para ver se chove lá. E Deus surpreendia. Porque para experimentar fonte, Deus te chamou para cavar tanques, poços. O segredo para vencer no vale é continuar cavando. E o desafio é cavar. Cavar, meu amigo, cavar em lugares que favorecem. Cavar com a igreja cheia. Vim aqui ministrar louvor com a igreja lotada. O melhor momento aparece. Fácil, vem aqui ministro de louvor. Tem gente que se oferece para ser músico, porque a plataforma agora está grandiosa. Eu quero ver no vale. Vim aqui dizer: eis-me aqui. Sabe, servir, ser ministro do altar, servir ao Senhor quando tudo está bom. É fácil. Eu quero ver cavar no vale. Cavar no vale. É você cavar quando nada te favorece. É árduo, machuca, fere, mas você está cavando. Só que às vezes você está cavando e não vem água aqui. Mas Deus está dizendo: se não vir de baixo,
Não, vocês não estão comigo na mensagem. Não, vocês não estão comigo. Reage, igreja, reage, me ajuda. Eu vou repetir. Continua cavando que vai vir água de algum lugar. Se não vir da terra, eu profetizo que vai vir do céu. Mas sem água você não vai ficar. Eu venho com uma palavra de Deus para essa igreja. Vai ter chuva no vale. Vai ter fontes no vale. O vale vai se encher de água. Quem recebe glorifica. Quem recebe adora. Quem recebe fica em pé. Uau! Cadê o povo do glória a Deus e aleluia? Está comigo? Cadê o povo que recebeu essa palavra? Está comigo? Diga comigo, eu creio. Diga comigo, eu creio que Deus vai me surpreender nesse vale. Eu quero orar por alguém que está cavando tanque no vale. Eu quero orar por alguém que está cavando poços no vale. Se você sente que esse é o momento de você ser abençoado, eu tenho mais 5 minutos. Sai do seu lugar e vem aqui na frente rapidinho para me orar por você. Alguém que está cavando poços no vale. Essa mensagem falou com você essa manhã. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Isso, toma as laterais. Isso, toma as laterais. Isso, eu quero orar por você. Você que está cavando poço no vale e não está vendo água de lugar nenhum. Pastor Júlio, não tem fonte. Pastor Júlio, não tem chuva. Eu venho profetizar para você que o que Deus te prometeu ainda está de pé. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Eu já preguei, agora é você e Deus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Agora é entre você e Deus. Agora eu já preguei, agora é você que fala com Ele. Eu já preguei, agora é você que adora Ele. Eu já preguei, agora é você que coloca seu vale diante dele. Eu não sei se seu vale é na empresa. Eu não sei se seu vale é lá no trabalho. Eu não sei se seu vale é o casamento. Eu não sei se o seu vale é o relacionamento com seus filhos. Eu não sei se o seu vale é você. Aleluia. Eu não sei se o seu vale é interior. Eu não sei se o seu vale é externo. Mas eu venho com uma palavra da parte de Deus. Vai ter surpresa no vale. Chuva e fonte no deserto. Vamos cavar. Nós vamos cavar, fortes em Cristo. Nós vamos cavar. Quem pode adorar? Aleluia. Sobe a adoração. Vai, sobe a adoração. Que manhã é essa? Esperou. Sobe a adoração. Você pode adorar. O meu Salvador. Deus está gerando pertencimento essa noite. Você vai florescer onde Deus te colocou. É no deserto que você revela quem você é. Deus está dizendo, não saia. É para você ficar onde Ele te colocou. Deus está trazendo você aqui. Para de amaldiçoar o lugar que Deus te colocou. Para de ficar dividido no lugar que Deus te colocou. Para de ficar com o coração contrário onde Deus te colocou. Alinha o coração. Ajusta. Aleluia, 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 aleluia. Em outras fontes. Adora. Precisarei aqui voltar e a sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, és por quem a minha alma esperou. Deserto hoje. Essa será a melhor semana da sua vida. Essa será uma semana de surpresa de Deus na sua vida. Receba essa palavra do Espírito.
Adaragashoka dagasai. Por quem a minha alma esperou. Feche seus olhos. Eu profetizo pertencimento sobre a sua vida agora. Tudo aquilo que divide o seu coração no lugar que Deus te colocou, bata em retirada agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem agido no seu coração, contrariando a vontade de Deus, toda voz que tem gritado na sua mente, contrariando a voz de Deus, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda sentença liberada contra a sua vida, toda sentença liberada contra o lugar que Deus te colocou, seja repreendida agora em nome de Jesus. Nós aniquilamos todo espírito contrário, toda palavra contrária, todo trabalho nas ordens espirituais, toda palavra alojada, toda palavra contrária ao lugar que Deus te colocou, toda palavra contrária às raízes que Deus tem fundamentado no lugar que Ele te colocou, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo raízes e asas, raízes e asas, raízes para ficar onde Deus te colocou, e asas para voar no propósito de Deus, raízes para ficar no lugar que Deus te colocou, e asas para voar no propósito e no chamado de Deus. Receba isso sobre a sua vida agora. Eu profetizo o melhor domingo da sua vida, a melhor semana da sua vida. Você que veio para o altar, eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu abençoo agora em nome de Jesus. Onde estiver essa pessoa agora, que o Senhor alcance agora em nome de Jesus. Seja abençoado agora. Aleluia. Abençoe o lugar que Deus te colocou. Abençoe agora o lugar que Deus te plantou. Abençoe em nome de Jesus. Libera uma palavra de bênção sobre a geografia que Deus te colocou. Libere uma palavra de bênção sobre o ambiente que Deus te colocou. Libere uma palavra de bênção sobre a circunstância, por mais desfavorável que ela seja. Abençoe, porque é nesse lugar que você vai prosperar. Aleluia, aleluia. Quero beber, quero beber, quero beber, quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia Minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Quem recebe essa palavra, levanta as suas mãos. Glória a Deus. Escute, Deus nos deu uma palavra no início dessa conferência, dizendo que nós receberíamos 6 instruções, e que ao serem aplicadas, nós viveríamos 3 meses, outubro, novembro e dezembro, que iria revolucionar nossa história. Quantos acreditam nessa palavra? Amém? Pega essa palavra no seu espírito. Hoje nós teremos à noite a nossa 5ª instrução. Você que crê em palavra profética, escute o que eu estou dizendo. Quem me acompanha há 2 anos, está aqui na família Fortes em Cristo, sabe que eu não costumo ficar falando bobagem no altar. Deus nos deu uma direção. Quando eu falei que nós íamos fazer uma reforma de 2 milhões, muita gente riu aqui há 1 ano e meio atrás. Há 5 dias atrás nós terminamos uma reforma que falta 100 mil reais para pagar. Alguém pode aplaudir o Senhor por isso? Nós acreditamos no sobrenatural. Eu quero convocar, eu queria te pedir como pastor, não se trata de um culto religioso. Eu sei que tem muita gente aqui que está passando muitas dificuldades, e Deus falou no meu coração que vai remir a nascente. Outubro, novembro e dezembro vai ser sobrenatural. E se você quer participar dessa mesa, você não pode participar daquilo que você não crê. Se você não crê, está tudo bem, mas se você quer viver o sobrenatural, esteja conosco. Hoje à noite o pastor Júlio vai estar com a gente.
liberando uma segunda palavra, a quinta instrução. E amanhã, no encerramento, vai estar o nosso amigo também, Diego Menin, vai estar com a gente, vai ser muito forte. Hoje à noite, nós vamos cantar parabéns para a igreja, pastor. Parabéns para a igreja, 2 aninhos. E nós teremos aqui 900 pedaços de bolo. Diga glória a Deus. Você vai poder participar dessa mesa linda, porque nós acreditamos no poder de Deus. Amém? Coloca a tua mão assim, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Paizinho querido, nós estamos com o coração explodindo de gratidão. Nós sabemos que o desafio de viver aquilo que o Senhor nos mandou nem sempre seria fácil. Mas o Senhor que contempla a minha vida, e nesses 5 dias, nessas 6 palavras de instruções, eu posso medir a minha vida. Meça a minha vida e a vida da minha esposa. E que o Senhor possa estar liberando sobre esta casa um novo tempo. Um tempo, ó Pai, em que o Senhor cumpra tudo aquilo que o Senhor nos prometeu há 10 anos atrás. Nós sabemos que não será na nossa força, mas será na força do Senhor. Esta casa pertence ao Senhor. Tu sabes que na intimidade, há 2 anos nós temos vivido esta casa 24 horas. Estamos fazendo isso por amor. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus e o Senhor vê todas as coisas. Por isso faça com que possamos colher onde nunca plantamos. Nós abençoamos cada filho que está aqui bebendo desta palavra. Que cada filho que tem bebido e comido desta palavra possa se embriagar da Tua presença. Que o novo tempo, uma nova estação, seja aberta sobre nós a partir de terça-feira pelo poder de Deus. Coloca a sua mão assim, e que a graça do Altíssimo, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito atinja agora o teu espírito, e que Deus possa te visitar de forma permanente ao longo desta semana. Eu abençoo a tua vida e tudo que leva o teu nome, e declaro: há poder no sangue de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz. Você pode aplaudir ao Senhor?